Tá vendo essa aparente tranquilidade no Ninho do Urubu? Pois ela não resiste às lembranças do jogo deste domingo. No clássico contra o Vasco, a arbitragem revoltou clube e torcida. E nesta segunda, ainda havia muito a ser dito a esse respeito. O que a gente gostaria é que o presidente da comissão de arbitragem desse a sua explicação, o porquê a escalação de um árbitro que não vinha atuando em grandes jogos, com histórico de polêmicas, para apitar um jogo no qual ele decidiu com tanta vontade, ou talvez até necessidade, aquele pênalti aos 47 do segundo tempo, né? Então, nós hoje aqui temos o registro de que nos sentimos altamente lesados. Nem mesmo o rápido afastamento do juiz da partida, Luiz Antônio dos Santos, o Índio, junto com o auxiliar Daniel Parro, foi suficiente para amenizar a revolta. Pós-jogo, né? Também muito estranho. Acho que é a primeira vez que tão rapidamente um árbitro é afastado após um jogo. Mas de nada volta o resultado da partida, de nada volta aí o prejuízo que o Flamengo teve. Já que tomou para si a tarefa de conversar com a imprensa nesse início de semana, Rodrigo Caetano aproveitou para tirar dúvidas sobre outros dois assuntos quentes no Ninho do Urubu: o interesse do clube em Everton Ribeiro e os planos para a joia da base, Vinícius Júnior, que vem chamando a atenção de clubes europeus e já voltou aos treinos após servir a seleção sub-17. Nenhum atleta pode ser transferido para o exterior com menos de 18 anos. O Vinícius não tem nenhum ano de contrato cumprido com o Flamengo. Ele sabe muito bem do potencial dele, o que o Flamengo deseja para ele. E ele vai dar sim o retorno técnico primeiro, o torcedor pode ficar tranquilo. E aí, dependendo desse retorno técnico, aí o limite a gente não sabe. O Everton, por 2 vezes consecutivas, aí, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É natural que se consulte, mas por enquanto é apenas isso. Não existe nesse momento nenhum tipo de negociação, os números são ainda fora de qualquer possibilidade. Deixando o futuro de lado, o presente do Flamengo é se preparar para o jogo desta quarta contra o Volta Redonda pela Taça Rio. Após deixar o clássico com dores na coxa, Hever fez exames e não teve nenhuma lesão detectada. O jogo desta quarta-feira é o último no qual o técnico Zé Ricardo não poderá contar com 3 de seus titulares. Para o Fla-Flu de domingo, Paolo Guerreiro, Miguel Trauco e Diego já estarão de volta. E é muito provável que entrem em campo. Afinal, ainda que o Flamengo já esteja classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, clássico é clássico. O Fla-Flu já está confirmado para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. E a expectativa é que, dessa vez, a arbitragem não seja o principal assunto após o apito final. Consecutivas, aí, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É natural que se consulte, mas por enquanto é apenas isso. Não existe nesse momento nenhum tipo de negociação, os números são ainda fora de qualquer possibilidade. Deixando o futuro de lado, o presente do Flamengo é se preparar para o jogo desta quarta contra o Volta Redonda pela Taça Rio. Após deixar o clássico com dores na coxa, Hever fez exames e não teve nenhuma lesão detectada. O jogo desta quarta-feira é o último para apitar um jogo no qual ele decidiu com tanta vontade, ou talvez até necessidade, aquele pênalti aos 47 do segundo tempo, né? Então, nós hoje aqui temos o registro de que nos sentimos altamente lesados. Nem mesmo o rápido afastamento do juiz da partida, Luiz Antônio dos Santos, o Índio, junto com o auxiliar Daniel Parro, foi suficiente para amenizar a revolta. Pós-jogo, né? Também muito estranho. Tá vendo essa aparente tranquilidade no Ninho do Urubu? Pois ela não resiste às lembranças do jogo deste domingo. No clássico contra o Vasco, a arbitragem revoltou clube e torcida. E nesta segunda, ainda havia muito a ser dito a esse respeito. O que a gente gostaria é que o presidente da comissão de arbitragem desse a sua explicação, o porquê a escalação de um árbitro que não vinha atuando em grandes jogos, com histórico de polêmica. Clubes europeus
e já voltou aos treinos após servir a seleção sub-17. Nenhum atleta pode ser transferido para o exterior com menos de 18 anos. O Vinícius não tem nenhum ano de contrato cumprido com o Flamengo. Ele sabe muito bem do potencial dele, o que o Flamengo deseja para ele. E ele vai dar sim o retorno técnico primeiro, o torcedor pode ficar tranquilo. E aí, dependendo desse retorno técnico, aí o limite a gente não sabe. O Everton, por 2 vezes, estranho. Acho que é a primeira vez que tão rapidamente um árbitro é afastado após um jogo. Mas de nada volta o resultado da partida, de nada volta aí o prejuízo que o Flamengo teve. Já que tomou para si a tarefa de conversar com a imprensa nesse início de semana, Rodrigo Caetano aproveitou para tirar dúvidas sobre outros 2 assuntos quentes no Ninho do Urubu: o interesse do clube em Everton Ribeiro e os planos para a joia da base, Vinícius Júnior, que vem chamando a atenção de